Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos da MD Studio Produtora, agência Full Service 360 em mais um podcast 360 MD. Nós temos uma convidada prata da casa que está aqui comigo. Daqui a pouquinho, logo após a vinheta, nós chamaremos para ela apresentar os novos projetos, as novidades que estão vindo por aí e daqui a pouquinho a gente volta, logo depois da vinheta. Bem pessoal, como eu tinha falado para vocês agora há pouco, estava com uma pessoa que é prata da casa, uma mulher incrível, que tem assim um jeito muito especial de ser e tem um profissionalismo tremendo. Ela já é prata da casa, está aqui conosco e agora vou ter que apresentar porque quem está comigo aqui é a doutora Ana Karine Santiago, fisioterapeuta dermatofuncional, uma grande profissional, mas se apresente um pouquinho porque tem muita gente ainda que não lhe conhece, correto? Correto. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês já me conhecem, muitos sim, né? E alguns não. Isso. Eu sou a doutora Ana Karine Santiago, fisioterapeuta dermatofuncional. Esse ano, 15 anos de profissão. Que legal, muito bacana. 15 anos de estrada. E estamos mais uma vez aqui para contar todas as novidades que vem por aí, os cursos novas investidas, porque quem está na área da saúde não pode parar no tempo, não é, Marcos? Isso, verdade, porque a gente tem que estar sempre se atualizando, trazendo os novos produtos, né? A gente sabe que o mundo da estética traz muitas novidades, o ano inteiro você vê são inovações relacionadas ao tratamento e tudo aquilo que pertence ao universo feminino. Diga-se de passagem que agora os homens também estão cuidando, bastante, se dando o luxo de ter o autocuidado. Mas quais são essas novidades? E nós sabemos que você investe muito em cursos, procura estar sempre atualizada dentro do seu processo como profissional de fisioterapeuta dermatofuncional. E tem muita gente que está nos assistindo agora nesse momento. E você é uma mulher muito especial para nós, como profissional, como amiga, parceira. Você é a prata da casa e está aqui conosco dividindo esse espaço. Esse espaço foi feito para que vocês pudessem divulgar tudo que vocês têm de bom. E quais são as novidades no seu universo da beleza? São muitas, né? Então, vamos falar inicialmente. Antes, vou deixar o ouro para o final. Certo, claro, que maravilha. Nós vamos começar falando um pouquinho aqui, Marcos, sobre a evolução dos tratamentos estéticos com a nova era da estética integrativa. Bato muito nessa tecla porque a saúde integrativa é uma forma de tratar o paciente e entender esse paciente como um todo e a fundo. Por que que eu falo isso? Pessoal que está me ouvindo. Porque, gente, o mundo estético ele está cada vez mais evidenciado. Vocês veem cada dia aparecendo novos tratamentos, novas técnicas, mas não adianta eu querer aplicar um botox, um preenchimento, fazer um tratamento de enzimas em um paciente que não está preparado para receber. Existe todo um padrão de procedimento. Existe. Correto? Corretíssimo. Então, pensando nisso e pioneiras, né, nesse tipo de tratamento, que é a estética integrativa, nós buscamos entender como o organismo do paciente está funcionando. Então, como é, doutor, que você faz esse trabalho para me entender o que é essa estética integrativa, né? Então, nós trabalhamos com a consulta em primeiro lugar, bato sempre nessa tecla. Desde que eu comecei a trabalhar na minha vida profissional, eu sempre gostei de ter uma consulta, porque é uma forma da gente conhecer o paciente, entender como é que ele está, desde o emocional ao físico, né? Então, tudo isso é integrado. Então, a gente faz um questionário. Geralmente, as nossas consultas duram pelo menos 1 hora, não menos que isso. Perfeito. Então, eu vou entender o que é que está se passando no corpo do meu paciente. Então, pede-se exames clínicos, analisa-se exames clínicos,
para depois eu entender o que é que está acontecendo ali naquele organismo, naquele terreno biológico, eu gosto muito de falar. Muito importante isso, né? O terreno biológico o terreno é o corpo, né? Uhum. Biológico, né? Bio, né? Uhum, O corpo. uhum. Então, entender todas as arestas, porque quando eu até falei que ia comentar, a gente conversando antes de começar o podcast, Em off. Em off, que ia mencionar um caso clínico. Perfeito, né? perfeito. Para poder vocês entenderem a importância dessa estética integrativa, né? Eu acho muito importante você trazer o exemplo de um caso clínico, né, para vocês que estão aí do outro lado da telinha nos ouvindo agora. E, obviamente, nós estamos no nosso canal no YouTube, nós estamos no Spotify, no Anchor, no SoundCloud. Depois nós vamos deixar aqui os links da doutora Karine, para que vocês possam ter acesso a tudo isso que nós vamos falar aqui hoje. Mas eu vejo muito na internet, a gente foi muito enfático e muitas vezes em relação às pessoas que procuram fazer o autocuidado. Nós chamamos de um skincare, que é em casa, né? Você fazer o tratamento em casa. Mas o que nós estamos vendo nas redes sociais é uma onda de pessoas influenciando outras pessoas, que se diz influencers, né? Mas se utilizam de uma diversidade de produtos produtos que muitas das vezes não tem uma certificação, não é um produto que se diga assim de origem original. Por exemplo, não vão em busca de uma profissional como você para primeiro tentar entender o básico, o princípio de tudo. E eu sei que o pessoal está atropelando, fazendo autocuidado em casa, indicando produtos que muitas vezes pode causar uma queimadura na pele, pode causar uma alergia, né? Mas você me falando aí, eu gostaria que você passasse isso como exemplo para que as pessoas pudessem ter noção de quão é importante e de como é sério um tratamento de pele. E como é que se deu esse caso que você vai passar para a gente? Nós sabemos que a integrativa tem toda essa abordagem, tem todo esse cuidado, né, que busca, né, nessa premissa, tratar bem o paciente, entender o psicológico dele, entender o físico, porque eu acho que a gente volta a falar daquele tripézinho, da tríade, aonde nós sabemos que tem que harmonizar num todo, né? Às vezes o que está no externo é porque no interno já está incomodando há muito tempo. É o que a gente fala, corpo, mente e espírito, isso, né? Verdade. É uma unidade. Isso. Né? Então, assim, antes de eu falar do caso clínico, só dando para concluir o raciocínio. Dessa questão de as pessoas estarem pegando o que influenciadores falam, sem ter um embasamento científico, sem entender de composição. Perfeito. Né, o que a gente vem vendo aí, que ultimamente eu vi um caso de uma menina que ela foi testar um tipo de produto que diziam que era bom caseiro, gente, muito perigoso. E a menina quase ficou cega. Meu Jesus. Né? Então, assim, a displicência, né, que está acontecendo, e nós estamos numa era de muita informação, muito jogo de informação todo o tempo ali. As pessoas pegam o celular e ficam pá. Então, elas estão ficando vazias, né? Tipo, só escutam pedaços de coisas, e aí Exatamente. Um pedaço de uma coisa ali que eu vi que uma blogueira disse, e outro pedaço de outro. Então, não desmerecendo o trabalho delas, não. Claro, elas estão ali fazendo o trabalho delas e tudo. Mas, gente, tudo que vocês forem fazer com o corpo de vocês, tenha um pouquinho de cuidado, né? Vão buscar fonte segura, não vão fazer as coisas aleatoriamente, porque podem causar danos que às vezes fica difícil de reverter, né? Irreversível. Então, muito cuidado com isso. Busquem um profissional que vocês confiem, né? Façam uma consulta, fale suas queixas, que um bom profissional, ele vai te entender e ele vai fazer um protocolo, um direcionamento de um skincare apropriado para a tua pele, né? Certo. E isso vai fazer a diferença, né? A gente acompanha muito esse processo de mídia social, de redes sociais, e acabamos vendo umas coisas assim absurdas no mundo da estética, no mundo
do físico, das pessoas quererem resultados muito rápidos. Eu vi um caso agora há pouco, depois você pode até abordar, onde a digital influencer fez um preenchimento labial e acabou que tendo uma complicação alérgica e ela perdeu o superior e perdeu o inferior. Eu vi lá uma cirurgia, esteticamente ficou horrível, o resultado não era esse que ela queria, que ela foi buscar, obviamente, ela queria mais beleza, até porque eu acho que o pessoal está com esse negócio de um padrão de beleza em algo extremamente exagerado, a gente vê os exageros, as pessoas não conseguem entender e dar uma freada nisso, porque o consumo de informação que a gente vê nas redes sociais é um consumo muito alto, são informações que às vezes muita coisa não tem valor, não tem base, e é para isso que nós estamos aqui, levando informação de alto valor agregado, para que as pessoas possam entender e conhecer profissionais como você, lhe procurar, ligar, marcar uma consulta, ver realmente se isso é possível ou não. Eu acho que uma profissional como você deve ter critérios para falar com o teu paciente, olha, é possível, não é possível, e a gente ter pelo menos aí algo coerente que possa ser feito, ou se não puder, né, ser real. E o que nós vemos hoje é um mercado que quer ganhar dinheiro, que não pensa, que quer saber se vende, se empurra o produto, não quer saber se o paciente vai se dar bem ou não, enfim, uma exploração absurda. E na composição dele é feito de frutos do mar, né? Certo. Então, pessoas que têm alergia a esse tipo de substância não pode utilizar. E aí, o que é que eu vou fazer com essa hialuronidase? É um produto utilizado que quando a gente faz um preenchimento labial, sim, se você não moldar, né, o ácido hialurônico, que é o reticulado, que é um sim, ácido hialurônico mais concentrado, mais grossinho, que é para dar o volume, né? Então, se você não fizer o assentamento desse produto no momento que você faz um preenchimento, se você não assentar bem, massagear bem, pode ocasionar nódulos, né, do produto, que são excesso do produto. Sim. Podem formar nódulos. Então, a hialuronidase é um produto que a gente aplica para degradar o ácido hialurônico e tirar esses nódulos, né? Então, isso é uma das coisas que pode dar alergia. Mas no caso, como você falou, da necrose, no caso aí foi excesso de produto. Foi mais sério ainda, né? Com certeza foi excesso de produto. A profissional deve ter colocado além do que a paciente suportava. Então, esse excesso de produto, o que é que ele faz? Ele comprime os vasos. Nossa. Então, no momento que aquele produto comprime o vaso, a minha circulação não vai passar ali. Então, vai o quê? Necrosar. Com certeza foi isso que deve ter acontecido no caso dela. Então, a questão da individualidade. Cada paciente, ele tem um tipo de boca, um tipo de anatomia, né? De uma lábio, reação diferente, né? Uma reação. E, faz-se um teste alérgico em relação à hialuronidase, né? Aí você coloca um pouquinho para ver se a paciente tem. Se causa alguma reação. É isso. E em relação à necrose, com certeza foi excesso de produto. Então, se eu fiz lá, né, um assentamento bastante e tudo, mas mesmo assim deu um nódulozinho, ou a paciente não gostou daquele tanto ali, ela quer degradar, então aplica-se para reduzir e botar menos quantidade, e assim vai. Então, assim, é uma coisa muito delicada que o profissional tem que saber muito do que está fazendo e saber disso, que cada paciente tem uma individualidade, respeitar essa individualidade. E que sirva de alerta, porque assim, a gente sabe que o alcance das redes sociais são enormes, a gente sabe que um podcast como esse tem uma audiência enorme, e é bom para você que está nos ouvindo. Atenção, mulheres, adultas, meia-idade, jovens. Então, todas as questões que nós estamos colocando aqui é para servir como exemplo e também ajudar vocês a tomar decisões com mais sabedoria. Porque, às vezes, as pessoas não se atêm aos limites do próprio corpo. Porque ficou bom em fulano, beltrano, ciclano. E acha que aquela mesma proporção, é porque eu preciso fazer mais e mais. E eu acredito, como eu já vi, né, pessoas que parece que tem um vício
em estar lá com procedimento cirúrgico e estético e na academia tomando uma série de injetáveis aí sem o menor procedimento, sem a menor condição, sem o menor conhecimento e acabando com a própria vida, né? E é muito importante uma ação de um profissional como você, como outros profissionais que nós sabemos que tem muitos profissionais que são excelentes. Nós estamos falando aqui, pessoal, de uma camada de profissional que está abaixo da média. Sabe aquele profissional abaixo da média? Que ele não vê valor, ele não vê paciente, simplesmente ele não vê, ele só enxerga dinheiro. Entenda que dinheiro é uma coisa, valor é outra, completamente diferente. Tem gente que... O mercado está muito prostituído, tem muita gente que entrou para o mundo da estética, mas que não tem embasamento, não tem conhecimento e sequer usa a sabedoria para poder aplicar, né, ou atuar dentro da área que ele está exercendo. E aí a gente vê centenas de exemplos aí nas redes sociais, não é preciso ir muito longe não. Clicou aqui, você vai ver, ou no TikTok, ou no Instagram, no Facebook, enfim. A coisa é realmente absurda. Você me mencionou sobre um exemplo, agora há pouco, né, no começo do podcast, a melhoria do caso do paciente, porque nós temos sempre aquela questão, né, o antes e o depois. Como é que foi isso? Então, chegou a nós, né, uma paciente que já teria feito mais de 10 sessões, né, de um tratamento estético para gordura, o abdômen dela muito grande, é uma senhora, sim. Né, não é uma adulta jovem, já é uma senhora, e ela tinha trauma daquela barriga, né, que ela tinha. Só aqui, como a gente não está revelando o nome, a gente vai dar um nome fictício, né? A dona Andréia, por exemplo, é um nome fictício para esse caso. A dona Andréia tem mais ou menos a faixa, qual a idade da dona Andréia? Mais ou menos uns 60 e poucos anos. 60 e poucos anos. Pronto, gente, então a gente vai pontuar aqui que a dona Andréia é a nossa personagem para o exemplo que ela está citando agora. Então, a dona Andréia, com 65 anos, foi lá para cuidar de uma dor que ela tinha, um problema que ela tinha estético. Que ela falava, né, que já há muito tempo vinha com esse incômodo no abdômen. Sim. Com o abdômen muito alto, a barriga assim grande. Incomodando já, né? Incomodando. E assim, ela não estava conseguindo dormir bem, estava com insônia, estava com descontrole alimentar. Ela disse que comia até vomitar. Nossa. Então ela estava com o emocional totalmente abalado, desajustado. E ela procurou, né, o procedimento e fez 15 sessões, mais ou menos, e não reduziu 1 centímetro. Então, a paciente nos procurou, soube da forma que a gente trabalhava, né? Foi, a pessoa falou, né, que tinha tido muito bom resultado. As boas referências, o famoso boca a boca, que né? não tem validação melhor do que o famoso boca a boca, né? Então, aí ela nos procurou. Então, começamos a consulta. Gente, vocês têm noção que essa paciente era uma bomba relógio? Meu Deus. Que ela estava a ponto de ter um problema sério cardíaco. Ela estava, assim... No limite né, da condição dela. De um problema muito sério. Então, nós fizemos exames clínicos laboratoriais, triglicerídeo, colesterol, vários outros exames. Para a gente entender se tinha gordura no fígado, né? Então, todas as taxas dos exames clínicos nós pedimos uma ultrassom abdominal total. Então, foi feito tudo. E quando a gente recebeu o resultado, ela estava com hepatomegalia, o fígado dela estava crescido, a hepatomegalia, gordura no fígado, grau já bem elevado. Avançou, o negócio estava bem complicado. Grave, e ela estava pré-diabética, tudo alterado, glicose, hemoglobina glicada, todas as taxas, um pouquinho de anemia. Então, assim, é uma paciente que jamais poderia ter feito nem tipo de mobilização de gordura. O corpo dela estava saturado, não tinha condições de metabolizar nada.
se eu mobilizasse gordura ali, a gordura iria relocar, porque não fazia atividade física, estava totalmente Sedentarismo. sedentária. Então, nós entramos imediatamente com as nossas medidas, né, da nossa terapia integrativa. Então, utilizamos a nossa amada e querida ozonoterapia. Suplementação, que ela estava com carência de vitaminas também. Certo. Fizemos um alinhamento com o médico dela também, né, para ela alinhar junto. Porque tem né, todo um porque histórico. Toda a equipe multidisciplinar, como a gente falou, né, para passar para ele, fez os exames e passa para o médico também, para ele saber como é que você está. Certo. Nós vamos dar o nosso suporte da nossa parte e ele vai lhe acompanhar também. Certo. Então, nós começamos o tratamento. Então, utilizamos as suplementações devidas para as necessidades que ela estava precisando. Foi alinhado, né, a ozonoterapia com as dosagens específicas para o caso dela. A osteopatia visceral, que é um coringa grande que nós temos lá. Que complementa todo o procedimento que vocês fazem, é algo bem complexo, não é tão fácil assim como se imagina. Não, e as terapias que eu poderia na parte da estética utilizar nela, que é para anti-inflamatório, para desinchar, então nada de mobilização de gordura. Então nós fizemos isso de segunda a sábado, durante 15 dias ininterruptos. Consecutivos para poder obter um resultado correr contra o relógio satisfatório, porque você estava ali num grau de limite, riscos em alto grau. Então, ela teve uma grande sorte de não ter tido nenhum problema da saúde dela com tantas sessões que ela fez de mobilização de gordura. Acredito. Um trombo ser deslocado, ter um infarto, um aneurisma. Então, as pessoas não têm noção de quanto isso é sério, gente. Olha, já aqui, aproveitando toda essa informação, entenda, imagina aí, e aonde eu friso demais aqui, você sabe que o barato sai caro, tá? Eu vou aproveitar aqui o exemplo e vou ilustrar essa conversa, porque assim, as pessoas ainda têm o hábito, né, de achar que economizar em determinadas situações vai levar a uma certa vantagem, e que na verdade não é. Eu já vi casos absurdos e tive algumas pessoas que eu conheci que foram, por exemplo, para o Paraguai para fazer um implante de silicone. Eu conheci pessoas que procuraram tratamentos estéticos com pessoas que não têm uma base de formação. E achando que ali ia resolver o seu problema. E meses depois a reação aparece, o prejuízo cresce, um risco de vida, como essa senhora, que realmente, gente, e aí você para perceber, vamos analisar, vamos botar numa balança, e aí a pessoa parece que não pensa, parece que cega quando tem que mexer no bolso. E às vezes, uma profissional como a doutora Karine, obviamente, ela tem um procedimento padrão, ela investiu em estudo, investiu em equipamento, conhecimento, estrutura, para oferecer o que há de melhor. E se responsabiliza por tudo que ela faz. Correto? E de repente, profissionais no mercado, como tem muitos aí, geralmente o que acontece? As pessoas vão lá e se encantam de tal forma, parece o canto da sereia, né? Vamos aqui, vamos ali, aí não passa por uma equipe, sabe? O que ela fala de integrativo, o que ela fala de equipe disciplinar, tudo isso se leva em consideração para você analisar antes de cometer fazer qualquer ação, melhor dizendo, principalmente com a sua saúde. Mas isso serve para bens de consumo, para os seus filhos, enfim, é no geral esse conceito. Saiba em quem você está investindo para obter o melhor resultado. Porque quando você paga, por isso que eu digo que valor é diferente de preço. Fiquem atentos ao que eu vou dizer para vocês agora. O valor é diferente de preço. Por quê? Quando uma pessoa te procura, como o caso dessa senhora, e ela vai fazer uma consulta, uma avaliação, ela percebe nitidamente a diferença de um profissional anterior
para o profissional como você, no momento em que ela fez a sua consulta, a sua avaliação. E aí o que a gente tem que imaginar? Quando você cobra essa pessoa, que ela lhe paga o custo devido, calculado, com tudo que você oferece e tem direito num pacote como esse, de 15 dias, ela lhe entrega um valor X, mas recebe valor agregado. Ela fala, hoje eu agradeço a Deus por um anjo ter soprado no ouvido dessa vamos pessoa ali, né? E me resgatou, porque eu estava à beira de um caso de saúde seríssimo, sem saber. Sem saber, sem saída. Aí é o que nós afirmamos e reafirmamos. Gente, muito cuidado. Não, olha, não existe receita de bolo só serve para bolo. E olha que se tu errar a mão, o bolo dá sola e ainda queima. E não tem quem coma, né? O cara seguindo lá a receita. E quando a gente fala que não existe uma receita de bolo, porque é algo muito particular, é algo muito pessoal, de indivíduo para indivíduo, nenhum ser humano saiu igual ao outro, nem gêmeos, né? Gêmeas como vocês, irmãs, a doutora Virgínia, ela tem uma cópia dela, né? Andando aí com ela, trabalhando em parceria. Mas enfim, cara, as personalidades são diferentes. Então por que você vai achar, seu menor conhecimento, respeito a sua forma de pensar, a sua forma, que alguém vai solucionar o seu problema da noite para o dia? Porque o que está se vendendo aí no mercado, pessoal, é o seguinte. Eu vejo muito nas redes sociais, compre-me isso já e amanhã você sai milionário. Amanhã você sai rico. Nós, como profissionais de marketing, também fazemos esse diagnóstico. Nós entramos em uma empresa, quando nós somos contratados, nós fazemos um raio-x da empresa, nós fazemos o raio-x dos gestores da empresa, depois um raio-x das redes sociais daquela empresa, depois do mercado e a área de atuação. Seja ele um profissional liberal, seja ele um dono de uma empresa, seja empreendedor, enfim. Mas existem pessoas que ainda são capazes de comparar preço. Tipo, eu não me consulto com a doutora Virgínia, isso aqui é um exemplo, né? E diz assim, eu não me consulto com a doutora Virgínia porque ela é cara. Ou não vou fechar com o Marcos porque o Marcos é caro. O marketing é caro. Sabe o que é caro? Caro é você perder sua vida. Caro é você ficar inutilizado. Caro é você ter um procedimento estético que não te dá o resultado que você precisa. Correto? Então, para mim, investir numa profissional como a doutora Karine me diz que eu, primeiro, me valorizo, porque eu estou dando para mim o que há de melhor em termos estéticos, e estou valorizando a profissional, respeitando o seu crivo profissional. É isso, meu povo, né? É isso mesmo. E quando eu vou investir no marketing da minha empresa, que você diz é caro, caro é você fechar as portas, caro é você ter que demitir, caro é você ter que voltar para o estágio que você estava alguns anos atrás, enfim, e não obter resultado profissional, empresarial, empreendedor que você é, porque você achou que investir em quem de fato merece é caro. E aí, eu queria que você concluísse o estágio em que você está, desse caso clínico, porque é preciso que as pessoas entrem nesse estado de alerta, correto? Por favor, continue, doutora. Então, depois de 15 dias de tratamento, já tinha se melhorado muita coisa. Então, quando nós fechamos os 30 dias, repetimos todos os exames. Repetimos a bateria de exames. Então, o resultado é, pasmem, em 30 dias nós recuperamos a saúde dessa senhora. Em 30 dias, ela não estava mais com hepatomegalia, não estava mais com gordura no fígado e todas as taxas normais. Que maravilha! Saiu da zona de pré-diabética, regulou tudo. Que maravilha! Então, a filha dela ficou encantada e a família e os filhos agradeceram muito a gente e foi só satisfação. E nós nos sentimos mais satisfeitas, realizadas por
fazer o nosso trabalho e ajudar os nossos pacientes de uma forma correta e de que traga benefícios, né, ao organismo desse paciente e que ele tenha uma vida novamente. Correto, uma vida normal. Porque esse paciente não estava vivendo, não estava dormindo, não estava Você imagina o totalmente sofrimento? desregrada. Então, hoje, ela não tem mais compulsão alimentar, ela é uma pessoa totalmente diferente. Normal. Voltou Então, a ter um padrão de vida normal, com saúde. Conheceu o que era ter saúde. Isso. Né? Então, é isso que a gente quer proporcionar para vocês, gente. Então, vão atrás de valor agregado. Não vão atrás de preço, porque preço vocês vão se arrepender. Né? Vocês não vão ter o resultado que vocês buscam. E o risco é muito grande. E eu quero só dar uma frisada aqui de novo. Entendam o que é valor. O valor aí que a gente fala, o valor agregado, para quem ainda não está familiarizado com essa palavra, o valor agregado é que quando essa paciente... eu quero abrir um parênteses aqui e vou fechar rápido. Muitas das vezes não é culpa do paciente procurar um outro profissional para fazer um procedimento, tá? Às vezes por falta de conhecimento, por falta de uma boa indicação. Tem gente que vai sabendo que vai dar errado e ainda continua querendo fazer errado, perfeito? Mas nós sabemos que existe pessoas com um pouco de ingenuidade, porque não conhece e por não conhecer, acaba caindo em algo que vai lhe trazer um prejuízo. Agora, frisando novamente, já fechei minhas aspas. Quando eu digo que o valor agregado, olha o valor agregado aqui, vou só ressaltar algumas coisas. A gente já tem uma outra pergunta, porque eu estou aqui como leigo, eu faço o papel do leigo para que vocês possam obter conhecimento e dividir essas informações com a gente. Quando ela termina o tratamento dos 30 dias, que foi o que você acabou de me relatar agora, ela basicamente volta a ter uma vida normal. Isso tem preço? Não tem. Não tem. Não tem preço, mas tem valor. A família, hoje, pode se dar como uma família tranquilizada, porque sabe que uma pessoa teve um bom resultado através de um tratamento executado por uma profissional e sua equipe multidisciplinar. Não é diferente isso? Totalmente. Do que você chegar, bater na porta de alguém, aquele alguém vem pra cá, que eu vou te aplicar isso, o custo é tanto, vai-te embora e não quer saber de mais nada? No mercado tá cheio de bons copiadores. Tá cheio. Bons profissionais estão se tornando raros, muito raros. E eu, no meu ponto de vista, eu pago o que for preciso para um profissional me entregar aquilo que vai me trazer um excelente resultado. Eu não penso duas vezes. Porque quando algo é bem feito, você consegue entender o valor daquilo que você investiu. E é para você está pagando no que é seu, está pagando para o seu corpo, para a sua saúde, está pagando para a sua mente. No meu caso, no nosso caso como agência, você está pagando para você obter os melhores resultados do mercado. Ter um bom acompanhamento. E a vida é assim. Se você não souber fazer boas escolhas, pode ter certeza. As más vão te acompanhar. E vai dar ruim. E é o que a gente sempre procura orientar. A gente usa o multidisciplinar aqui também, né? Eu acho que as coisas coincidem. Mas eu quero aproveitar, já que você concluiu aí o tratamento, e parabéns, eu tenho que parabenizar você, a sua equipe, pelo resultado, e dar graças a Deus essa senhora hoje está podendo viver a vida bem, né? Isso se chama vida com longevidade. Ela vai alcançar muito mais coisa. Eu tenho aqui separado, que eu deixei aqui, eu fiz algumas questões para passar para a doutora, para aproveitar e vocês aproveitarem aí, vocês mulheres, homens também, né? Lógico, obviamente. Tem muita gente que não sabe o que é o Crio-Detox, né? Eu sempre disse, é da gringa, uma palavra Crio-Detox, né? E é quase como uma criptonita do Superman, mas, né, brincando aqui, brincadeiras à parte, mas imagine que muita gente ainda desconhece qual é a funcionalidade, para que resultado o paciente ele objetiva assim, poxa, o que eu vou ter depois que eu tiver essa sessão de Crio-Detox? Passa essa informação de uma forma tranquila para a gente poder divulgar isso para as pessoas e, obviamente, os contatos da doutora vai estar aqui no rodapé, abaixo desse podcast.
e aí vocês vão ter mais coisas aí lá pela frente. Bora lá, doutora? Então, vou dar aqui uma coisa, uma fala que mais sucinta, mas se vocês quiserem entender mais esmiuçado, que é o Criodetox, Certo. vão lá nas redes sociais da Clínica Bela Flor. Lá você vai encontrar um vídeo. Tem bastante conteúdo, né? Tem um vídeo completinho lá. Todo completo, explicando cada detalhe, cada coisinha, para vocês entenderem mais a fundo. Mas, em poucas palavras aqui, só para fomentar e vocês sentirem a necessidade, a curiosidade de ir lá e conferir de perto. Mas então, pode ir lá tomar um cafezinho, não pode? Pode ir lá tomar um cafezinho, que a gente fala com você, né, e te explica melhor. Nós estamos lá para te acolher, para te explicar e você sair de lá com outra cabeça. Com outra cabeça e você ter certeza que você está agregando valor. Pois é, porque não é só ir, é estar. Você lá vai ter um bom atendimento, vai ter um cafezinho, vai tomar uma água, vai bater um papo, conhecer mais as doutoras, né? Porque são mais de um, o corpo clínico lá, né? São outros profissionais. Enfim, e isso vai te gerar assim, até uma segurança, uma autoconfiança de, se necessário for, fazer esse procedimento. Mas vamos lá, o Criodetox. Então vamos lá. A Criodetox é uma técnica que foi desenvolvida por mim, doutora Karine, doutora Virginie, doutora Kátiane Torres, uma querida, muito amiga, esteticista que também tem muito tempo de estrada. A nossa sintonia é muito grande. Que legal. Então, nós conseguimos chegar a um grau de resultado muito satisfatório, porque a Criodetox, nós trabalhamos 5 camadas: circulatória, linfática, pele, gordura e metabolismo. Então, são 5 coisinhas que a gente trabalha junto, que no caso aqui é as vísceras. Certo. Então, nós vamos fazer essa técnica com esse agrupamento de técnicas unidas. Perfeito. Na qual a gente vai conseguir trabalhar todas essas questões que quando você está com gordura localizada, você tem por trás inchaço, retenção de líquido, você tem, quando a gordura vai ser trabalhada, vai ficar a pele. Então, a gordura intraabdominal, ela aumenta o aspecto do abdômen. Então, nós agimos em todos esses aspectos. E com isso nós temos um resultado incrível de melhora da densidade abdominal, da gordura, uma qualidade da pele, na qual a gente consegue firmar e grudar aquela pele no momento no processo do emagrecimento. Perfeito. Conseguimos desinchar a nossa paciente e fazer com que o metabolismo dela acelere, na qual facilite a perca de peso, né? Porque esses pacientes, eles devem estar fazendo acompanhamento nutricional, devem estar numa dieta, porque tudo é um conjunto, gente. É dieta, atividade disciplina, física, acima de tudo. É um conjunto, porque nada é milagre. Mas nós garantimos o resultado. A paciente aqui tem que garantir o comprometimento dela, porque nós temos vários antes e depois. Podem entrar nas redes sociais. Vão lá nos destaques que vocês vão ver. Poder acompanhar esses resultados. Então, eu garanto, né, o resultado. Agora eu quero que você, paciente, garanta o seu compromisso. Isso, porque não adianta de nada toda essa técnica, todo esse conhecimento. Todo esse benefício. Não adianta o paciente chegar lá, lhe pagar, se depois de tudo que ele ouve, de todo esse acompanhamento, em casa, ele não consiga manter a portinha da geladeira lá, trancadinha e tendo uma refeição sob controle. Porque mais saudável. Eu não digo nem assim. Tirar tudo. Vou fazer uma dieta totalmente limpa, restritiva. Se você fizer uma coisa muito exagerada, outro muito risco. Restritivo, o que é que vai acontecer? Quando você tocar em um alimento com um valor calórico mais considerável, você vai passar mal, você vai vomitar, o seu corpo vai achar uma reação. Um veneno. Acaba tendo uma reação. Sim, então o que é que a gente tem que fazer? É uma organização alimentar. Então, eu vou passar um tempinho sem estar comendo exagero, esse tipo de coisas mais calóricas. Então, vamos fazer um jogo calórico, vamos na semana, vamos fazer ali direitinho,
faz o que o teu nutricionista está ali te orientando. Perfeito. Ah, não posso ser acompanhado do nutricionista agora não. Então faz uma limpezinha ali, porque Dá, todo mundo sabe o que acaba- faz bem e o que faz mal, né? É. Então vamos lá enxugando as coisinhas que você sabe que Os não vai te dar excessos, bem, o excesso de açúcar, o excesso de carboidrato. Faz um balancinho que eu garanto que dá certo. Doutora, e o interessante, né, essa sua colocação, porque assim, quando as pessoas falam em dieta até assusta, as pessoas ficam com certo receio e tal, as pessoas acham que a dieta é algo assim sacrificante, né? Partir para o sacrifício. O jejum é um sacrifício, né? A dieta é uma reeducação alimentar. Isso. Porque a gente sabe que a sociedade contemporânea, hoje, as pessoas se habituaram aos fast foods, né? Sim. As E aí, delícias as passando delícias, na timeline. nossa, ali você vai longe. É. E eu quando vejo, eu acho que você pode comer um pouco de tudo. Contanto que você não empurre lá o pé na jaca e desembesta e vai-se pouco embora. de tudo, tipo, um do tudo. É, não um do tudo tudo. do tudo. É, não tudo do tudo. Isso é um muito, do tudo, é, né? isso é muito Escolhe. importante, né? E você saber fazer boas escolhas. Isso. Afinal de contas, ninguém quer ficar doente, né? Isso. Porque eu acho que é tão bom quando você está Disposto. disposto, gozando de boa saúde, Energia. disposição, energia, tudo fica melhor, né? Eu acho que você de cama, adoentado, sentindo alguns problemas, né, é horrível, não recomendo para ninguém. Mas, doutora, quando a gente fala sobre algumas outras técnicas, né? Uhum. Eu acho que o Crio Detox ficou bem claro. Sim. Gente, vai lá, olha, tem o arroba Clínica Bela Flor, né, oficial, você vai poder ver lá com calma, dar uma olhada. E para se certificar, marque lá uma avaliação sem compromisso, vá até lá, fale com a doutora Karine, tem a doutora Virginia, tem a doutora Mari, enfim, conheça a Selma, que é uma recepcionista maravilhosa, gente muito bacana. Enfim, tá lá, confiram de perto e entendam que realmente cuidar da saúde é um investimento. Acho que é um dos melhores investimentos que você pode fazer na sua vida é cuidar da sua saúde, do seu corpo e da sua mente. Mas vamos lá. Eu vou aqui rapidamente. Eu sei que na clínica oferece uma gama de outros serviços e eu vi que lá vocês têm a técnica, né, da pressurizada. Me corrija se eu estiver errado. Então, a técnica da pressurizada, né, é um dispositivo, é uma caneta, que ela injeta produtos para dentro da pele do nosso paciente por pressão. Uhum. Então, a gente Vai aperta aqui aplicando. no fundinho da canetinha, na ponta tem um dispositivo, no doutora Ana Karine, meu Instagram profissional, tem um vídeo falando só sobre a pressurizada, a técnica pressurizada. Então, vão lá no meu Instagram, me sigam, curte, compartilha. Tá vendo? Então, vamos lá, gente, que tem um vídeo falando também. Mas para falar aqui, né, de uma forma mais sucinta, eu posso estar colocando nas diversas camadas, né, do corpo do meu paciente. Se eu quero tratar derme, se eu quero tratar hipoderme, que no caso é a gordura, a epiderme. Então, cada unidade que a gente fala Cada giro é uma unidade. é uma unidade. Então, para cada tipo de tratamento, tem o tipo e a quantidade de unidades que a gente pode colocar. Exemplo, uma gordura localizada, de 4 a 5 unidades para a gente conseguir atingir o tecido adiposo. Penetrar lá para poder atingir o objetivo. Isso. Que é o tecido. Isso. Aí a gente pode fazer tratamento para gordura localizada, para estria, para celulite. Podemos trabalhar um glúteo, fazer uma volumização de glúteo com a caneta pressurizada. Facial. Podemos fazer tratamento de melasma, de rugas, sequela de acne. A única coisa que a gente não pode é olheiras. Então, essa área aqui é uma área muito sensível, né? Tem muita vascularização. Certo. Então, a gente não trabalha com a pressurizada. E nem a parte do dorso do nariz. Certo. Agora, o restante da face, colo, pescoço, braço, abdômen. Então, essas outras partes trabalhamos Ok, dá tudo. para fazer tudo de legal. Então assim, aproveitando aqui, né, falando sobre a pressurizada, estou em fase já de quase finalização de um novo curso com a pressurizada, com a minha querida, vou deixar aqui um beijinho para ela, doutora Monique Camargo, que é a minha mentora desse novo curso que eu estou fazendo.
tanto a atualização de entrega de produtos, novas técnicas, novas formas de entrega, né, com esses produtos que eu acabei de falar para vocês, com essas mesclas, associações de mesclas. Então agora, gente, você que não fazia botox, preenchimento sucunasogeniano, volumização labial, acabou esse medo de agulha. Pânico de agulha para quem tem pânico de agulha. Então, vocês aguardem que vem aí muita novidade. Coisa boa, gente, tá vindo por aí. E aqui, o importante também é que todas essas técnicas têm um embasamento, têm um estudo, correto? São produtos certificados, que a gente tem que deixar bem claro. Ela tem uma técnica que ela desenvolve. Então, gente, tudo isso que eu admiro muito os profissionais, quando eles têm a preocupação de evoluir no seu processo profissional, né? Evoluir como pessoa e distribuir o seu conhecimento, aplicar sua técnica de forma correta e trazer produtos com certificação, que é muito diferente de outros profissionais que estão atuando aí no mercado. Inclusive, eu vou aproveitar aqui, eu não tenho todo o texto, mas agora, há pouco menos de uma semana, ou 15 dias, em Fortaleza foram apreendidos profissionais, pseudoprofissionais, que estavam aplicando produtos sem procedimento e que muitas pessoas tiveram prejuízos de saúde seríssimos. Produto sem aviso, gente, corre que é problema, corre. Gente, produto certificado e profissional habilitado, porque olha, você ir para determinadas clínicas clandestinas, detalhe, as clínicas eram clandestinas. Os profissionais nem se falam, né, nessa hora. Então assim, corram. Não invista o seu dinheirinho em algo que vai lhe trazer um prejuízo absurdo, né? Não dá nem para a gente mensurar o que é você ficar com problema de pele, ou você ter que ter que se mutilar ou tirar algum, sabe? É horrível, eu não recomendo. Mas aqui tem uma profissional e ela está passando para vocês um pouco, isso aqui, gente, é um pouco de tudo que acontece numa rotina de uma clínica certificada com profissionais de verdade. Mas vamos lá, doutora, nós temos algumas pessoas mandaram algumas perguntas e eu estou aqui com o meu celular, estou aqui monitorando, mas veja bem, tem pessoas com dúvidas aqui, querendo saber o que são enzimas e mesclas. Gente, olha, eu tô chegando num grau aqui. Eu tenho que, né? Eu vou aprendendo com quem sabe para poder passar para vocês. O leigo aqui tá indo de vento em popa. Me diga isso e passa para o nosso público para que a gente possa ter assim uma noção básica. Gente, quem quiser saber de tudo, corre lá na clínica, nós vamos deixar o telefone aqui da doutora, fala com ela, chama no zap, chama no direct, ou faça logo uma ligação direta e marque logo aí a sua consulta. Então, gente, enzimas, mesclas, são substâncias elaboradas para devidos fins. Vou falar sobre o desoxicolato, que é um princípio ativo que ele causa necrose no tecido gorduroso, que é uma forma bem fidedigna de tratamento. Perfeito. Para a gente ter uma resposta rápida, com essa diminuição expressiva do tecido adiposo. Só que, além de você ter muito cuidado com a espessura do tecido adiposo, você não pode aplicar o desoxicolato, ele faz necrose. Então, eu vou gravar um videozinho, aí vocês me acompanhem lá no meu Instagram profissional, que logo mais eu vou estar explicando para vocês em relação à questão da gordura, via citolítica, via não citolítica, para você, paciente, entender a fisiologia, como é que esses procedimentos vão estar acontecendo, o que é que vai estar acontecendo dentro do seu corpo. Se perguntem mais, procurem questionar mais e não cheguem lá, eu quero fazer isso, mas você sabe o que é isso vai fazer no teu corpo, você entende o que é isso. Então é isso que eu quero passar e deixar na cabecinha de vocês.
Então, o desoxicolato e outras substâncias que não podem ser aplicadas com a pressurizada, Certo. que só podem ser aplicadas com agulha. Então, o profissional ele tem que ter esse entendimento, né? Certo, A forma de certo. aplicação para gordura é de uma forma, para pele, para flacidez é outra forma. Certo. Então, área dos olhos, não posso usar pressurizada, só posso usar agulha, 15 graus. Então, é tudo uma forma de aplicação bem individualizada para cada tratamento. Seja para uma sequela de acne, para um melasma. Então, acho que vocês entenderam bem, né? O Claro, papel e de cada uma delas. é muito importante que vocês passem a observar que a gente, como eu disse ainda agora há pouco, a gente está passando aqui partes de um procedimento, que são procedimentos sérios, feitos por uma profissional séria. Eu vou estar sempre ressaltando isso, porque o podcast 360MD, ele foi criado justamente pensando nessa condição que você está vendo e ouvindo aqui, porque você pode estar no seu carro dirigindo aí, ou na sua academia, ouvindo no Spotify, ou vendo no YouTube, né, na sua Smart TV, enfim, não importa o meio em que você esteja conectado com a gente, mas perceba que é preciso você entender um pouco mais sobre o assunto para que você sinta segurança. Então você que vai fazer um procedimento estético, seja homem ou mulher, que esteja aí, né, precisando saber um pouco mais, volto a repetir, todos os contatos vão estar aqui, mas de antemão, vai lá no Instagram, Clínica Bela Flor, doutora Ana Karine Santiago também, e aí você vai saber de fato como é importante você entender o processo e tomar boas decisões. E digo mais uma vez e reafirmo que as portas estão sempre abertas, você é uma sócia aqui do nosso podcast e ficamos gratos pela sua participação e por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Pessoal, é isso aí. Quero dizer para vocês que mais uma vez nós estamos aqui para deixar um pouco dessa experiência dos nossos convidados, desses maravilhosos profissionais que por aqui passaram. Esse é o nosso 20º episódio. Finalizamos uma temporada enriquecedora e nós já estamos com a segunda temporada já em plena produção. O podcast 360MD e convidados vem aí com muitas novidades para a segunda temporada. Fica aqui o meu abraço e até o próximo podcast. Até lá então. Podcast 360MD, mais uma vez, trazendo para vocês muitas coisas boas na próxima temporada, a nossa segunda. Tá vindo por aí, pessoal? Aguardem. Tchau, tchau. Até lá então.